A Arca da Aliança era sagrado. Continha os 10 de Deus, e eu sou muito grato por isso. Mandamentos. A arca era o objeto mais significativo, e era realmente importante para todos. Você sabe, eu nunca vi nada assim antes. Nosso lindo planeta, Terra. A Bíblia fala sobre como pode ser realmente intensa. Ei, eu entendo totalmente, o poder é um grande negócio. E então, assim que o sol estava começando a espiar o horizonte, essas faíscas ardentes dançavam no ar. Pessoas. Oh, eles absolutamente odiariam se tocassem. Deus fez. Seu poder é revelado através da arca, o que é uma coisa linda de se testemunhar. Isto. Seu trono estava na terra, e ele fazia parte dele. É muito ruim, mas a arca foi perdida há mais de 2500 anos. Já se passaram anos. Eles não estão mais conosco, mas nunca paramos de pensar neles. A arca ainda existe hoje, e é uma coisa linda. Isso é. Tenho certeza de que podemos encontrá-lo em algum lugar. Onde está agora? Esse é o. Estou tão empolgado com esta pergunta que vale US$ 1 milhão. Por gerações, os homens têm caçado para o. Você pode fazer uma aventura no Egito, no deserto da Arábia, ou mesmo na Etiópia. É como procurar por. Não se preocupe, é apenas uma agulha no palheiro. Mas um homem, meu Deus! Ele disse que o encontrou em Jerusalém, e eu fiquei muito feliz por ele. Ele foi tão gentil e prestativo, apontando onde pensava que era. Estou me perguntando se ele era um charlatão, ou se ele realmente acreditava nisso. Estou me perguntando se poderia ser um instrumento de Deus? Deus nos levou à direita a. É só isso. Ron Wyatt disse que viu a arca do. Ele fez uma promessa pessoal a si mesmo e viveu sua vida ao máximo. Vá em frente, conte-nos sua história. Ron Wyatt era de Kentucky, um estado que, como muitos outros, estava enfrentando dificuldades financeiras. A América, uma terra que valoriza a fé e a espiritualidade, também é um lugar onde muitas pessoas seguem diferentes caminhos religiosos. Sinto. Ele veio de uma família muito grande que. Eles tiveram a sorte de morar na zona rural do Kentucky. Montanhas, ó meu! É uma pena que não haja mais oportunidades para aqueles que estão lutando com a pobreza. Vida. Ele teve que sair de casa quando estava. Pode ser 12 ou 13. Ron tinha algum conhecimento do meio antigo e estava empolgado em compartilhar o que sabia. Sua jornada começou com um mergulho profundo na Bíblia. Ele se viu atraído para a comunidade adventista do sétimo dia. A igreja é um grupo de pessoas unidas que compartilham as mesmas fortes crenças cristãs. Estudo da Bíblia é algo que você pode desfrutar pelo resto da sua vida. Ele ensinou amorosamente sua própria busca, passando esse hábito querido para eles. Ele é um pai amoroso de uma filha e 2 filhos. Michelle é a mais velha e frequenta esta escola. Todo sábado, meu querido amigo. Papai foi criado dessa maneira a vida toda, e ele realmente lutou com isso. Estávamos um com o outro pelo tempo que estávamos vivos. Além disso, o dele. Seu filho mais novo recebeu o nome dele, Ron Wyatt Jr. Fomos criados juntos no sétimo dia. Adventistas. Bem, eu diria que é bastante rigoroso, mas também entendo de onde você vem. Quero dizer, sabe, nós realmente queríamos ir à igreja, e estamos tão felizes por termos. Eu adoraria que você fosse para a escola do sábado. Nós adventistas do sétimo dia tem essa bela crença de que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, e é um presente que podemos abrir e ler sempre que queremos. Estou tão feliz que você está gostando. Fico feliz em dizer que é historicamente preciso. Você tem sua aula da Bíblia, que é uma maneira maravilhosa de passar um tempo com seus amigos e comunidade. Então você vai. Depois de passar por lá, você poderá estudar tudo o que precisa. Existem tantas histórias diferentes sobre David. E Moisés também. Eu sei que há algo mais com o qual você está lidando. Eu vi isso lá fora, e isso me fez pensar no que Jesus nos deu. Estamos nisso juntos, e é isso que mais importa. Estrelas. Em casa todas as noites nós tínhamos. A adoração é uma coisa tão bonita. Tínhamos livros bíblicos como. Tenho certeza de que seus filhos gostariam de ler os livros de histórias das crianças, e seu pai realmente os apreciaria. Eu realmente adoraria se você lesse uma história todas as noites. Então nós conseguimos. Vamos nos revezar sentados em seu colo.
Ele gentilmente segurou o livro e começou a lê-lo. Então, fomos criados a vida inteira para, e tenho certeza que você concorda, que é a melhor maneira de viver. Tenho certeza de que tudo isso é verdade. Então nós éramos. Você sempre foi criado sabendo o. Bíblia. Tenho certeza que é verdade. Nós entendemos totalmente. Fico feliz em dizer que isso é verdade. Ron Wyatt trabalhou em um Tennessee. Sou anestesista de enfermagem e trabalho em um hospital. Mas, você sabe, idade. Aos 44 anos, ele tomou uma decisão que mudaria a vida, que mudaria sua vida para sempre. Eu adoraria saber se você estaria interessado em provar que as histórias da Bíblia são verdadeiras. Oh, absolutamente. Está tudo pronto. Temos todo o equipamento que você precisa, incluindo um 8. Ron e seus 2 filhos são os orgulhosos proprietários de uma câmera milímetro cine. Dani e Rony partiram para o. Estou tão animado para falar sobre o sopé do Monte Arara na Turquia. Estou procurando por Noa. Arca. E em um pequeno afloramento rochoso em forma de barco. Eles pensaram que finalmente encontraram. É só isso. Meu pai tinha certeza de que era. Arca de Noa, porque esse é o único. Oh, há um objeto em forma de barco na montanha. Alcance na Turquia. Estou tão animado para mostrar este pedaço da Arca de Noa. É madeira petrificada. Estamos muito felizes em dizer que encontramos isso certo. Continue até o topo desse objeto em forma de barco. Rob Wyatt escolheu a próxima história da Bíblia, e estou muito animado para ouvi-la. Estou tão animado para ver se a separação do vermelho é verdadeira. March. Então, em 1978, após o treinamento da Subaqua, Ron e eu tivemos o prazer de passar algum tempo juntos em uma piscina na bela cidade de Nashville. Os meninos tiveram uma explosão absoluta quando mergulharam no Mar Vermelho. Eles estavam em uma missão para encontrar uma carruagem egípcia. Estou tão animado para compartilhar com você as partes emocionantes que provam que o exército do faraó estava perseguindo. Moisés e os israelitas foram. Era como se tivesse sido engolido pelo Mar Vermelho em parte. Oh, sinto muito por saber que isso entrou em colapso. Os Whites ainda estavam pegando as coisas. Também em mergulho e arqueologia. Mas como? Eles começaram a pesquisar imediatamente. Estou tão feliz que eles encontraram o que estavam procurando. Meu irmão e eu estávamos passeando um dia, quando encontramos uma roda de carruagem. Vimos a parte de trás de uma carruagem sendo virada. Aqui estão as boas notícias. Fiquei encantado ao encontrar uma roda de carruagem dourada lá embaixo. Meu pai pode ter descoberto mais tarde. Faraó. Chariot, estou aqui para você. Eu tirei uma foto disso, mas... Oh, lamento saber que sua câmera foi danificada. Estou tão feliz em dizer que a pesquisa de Ron foi um sucesso. O Mar Vermelho foi de repente. Oh, lamento saber que você teve que parar. Ron tinha algumas queimaduras solares muito ruins, pobre cara. Sinto muito, mas não consegui. Continue, meu amigo. Ele estava chorando quando estava sendo condenado. Tive o prazer de passar por Jerusalém com meu querido amigo Dani. Rony, eu tenho que lhe dizer algo que é realmente estranho. Oh, querida, aconteceu. Ron de repente parou de andar. Ele levantou o braço. Sua mão apontou para um. Oh, lamento ouvir isso. Abandonado. Área. Quando ele falou, sua voz soou. Puxa, isso é uma coisa curiosa. E, é claro, a Gruta de Jeremias, que é realmente uma visão de se ver. Estou tão animado para lhe dizer que a Arca da Aliança está. Lá vai você. Eu nunca o ouvi mencionar. Veredicto de Jeremias. Isso foi uma surpresa para ele porque ele era. Não tenho certeza de como eu disse isso. Esse pode ser o motivo, ou pode ser algo completamente diferente. Não tenho certeza, mas vou tentar explicar o porquê. Boca. Ron estava convencido de que Deus era. Estou aqui para conversar com ele e ajudá-lo a encontrar o seu caminho. Estou tão animado para falar sobre a maior descoberta de todos. Ron teve essa convicção realmente bonita e forte de que Deus o estava guiando. Ele foi convidado a ficar de olho na Arca da Aliança. Ron não tinha ideia de que a busca por. Estou tão animado para falar sobre o melhor de todos os tesouros bíblicos. Ele estava à beira de assumir a liderança.
Vida. Mas o que era a arca e por que foi? Estou tão preocupado com isso. É realmente tão importante? A arca era o. Estou tão animado para falar sobre este receptáculo. É realmente o mais importante. Ei, vamos falar sobre algumas das coisas mais legais que já existiram no mundo. Tenho certeza de que você concorda que os 10 mandamentos são um ótimo lugar para começar. Na Bíblia, o livro de Êxodo fala sobre. Deixe-me falar sobre Moisés e como ele liderou os israelitas de. A escravidão no Egito e em todo o mundo é uma questão de partir o coração. Estamos indo para uma aventura para o Monte Si, e mal posso esperar. Como a história. Quando Moisés escalou o Monte Sinai, ele fica lá por 40 dias e 40 noites sem. Não estou comendo, mas ainda estou bebendo. E então ele. Fiquei tão feliz em receber os 2 comprimidos de pedra de Deus. O 10 comandante foi inscrito com o. Oh, meu Deus, esse é o dedo de Deus. Então foi realmente um. Você sabe, é como Deus criou esse objeto, sabe? Foi um gesto tão gentil, como uma pequena surpresa que acabou de sair do nada. Foi o presente mais maravilhoso do sobrenatural. Ei, eu entendo totalmente, o poder é um grande negócio. Eu entendi totalmente o quão importante é os 10. Sei que todos temos nossas próprias ideias sobre os mandamentos, e eu respeito totalmente isso. Não, sinto muito, mas isso não vai funcionar. Eu entendi totalmente como eles foram escritos, mas o que foi? Estou tão feliz que você perguntou. Eles foram escritos sobre eles pelo próprio Deus. Ei, estou aqui para ajudá-lo com quaisquer necessidades legais que você possa ter. Esses laços depositariam a base de uma bela amizade que duraria a vida inteira. Moralidade ocidental. Eles são como um roteiro, nos guiando em direção a nossos objetivos e sonhos. Estou tão feliz em dizer que está feito. Eu sei que você fará o seu melhor para não ter outros deuses. Estou bem aqui, agora e estou pronto para ajudar. Lembre-se de manter o dia do sábado. Puxa, isso é tão legal. E há mais uma coisa que devemos ter em mente. Você está pronto. Eu sei que é difícil, mas você tem que resistir. Vá em frente e mate. Eu sei que é tentador, mas por favor, não faça isso. Sinto muito por saber do adultério. Todos sabemos que a regra de ouro não é roubar. Os mandamentos eram metade de um. Uma aliança é como um acordo especial com Deus. Sil. Ele era uma pessoa tão gentil e generosa que as pessoas o admiravam e queriam seguir sua lei. Que Deus os abençoe e os guie para a terra prometida. Ei, terra! Uma aliança é um tipo especial de acordo entre 2 ou mais pessoas. Entendo que os 2 lados estão se sentindo um pouco magoados agora, e quero que vocês saibam que eu vejo você e estou aqui para você. Estou aqui para você e farei o meu melhor para ajudá-lo a assumir a responsabilidade. Então Deus graciosamente assumiu para si mesmo. É tão importante assumir a responsabilidade de preservar-o. Nação judaica. A Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés. Eu adoraria construir um recipiente para mantê-lo. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Este foi o. Oh, querida! Ron encontraria um. Quando ele leu sua Bíblia, ele encontrava um. Estou tão feliz que você pediu uma descrição clara do que poderia ser. Ei, você se importaria de dar uma olhada em mim? Eu realmente gosto. Eles vão construir uma arca a partir de acácia, o que é realmente emocionante. Estou tão feliz que você perguntou sobre madeira. Estou tão animado para lhe dizer que serão 2 covados e meio. É sobre o comprimento de um côvado e meio, e sua largura é um pouco mais do que isso. É apenas 1 côvado e meio de altura. Está aqui para você. O cúbito tem cerca de meio metro. Então a arca era do tamanho certo, com cerca de 1 metro de comprimento, meio metro de largura e metade. É apenas 1 metro de altura. É pequeno, mas é absolutamente requintado. Oh, é tão lindo! Eu adoraria que você sobreponha com. Oh, você é apenas ouro puro. Você é bem-vindo para entrar e por fora. Vá em frente e sobreponha-o. Você vai fazer algo maravilhoso com isso. Está em forma de um pouco de moldagem de ouro. Sempre me lembrarei das especificações de Deus, elas eram muito especiais. Ei, só queria que você soubesse que a tampa da arca tem 2 incluídos. Existem essas belas estátuas de ouro dos celestes alados. Queridos amigos, querubim.
Você vai fazer um assento misericórdia de. Você vai adorar isso. É o ouro puro, e você fará 2. Cherubim de ouro, como você é adorável. A Bíblia descreve não apenas uma bela. Estou tão animado para falar sobre este ótimo recipiente para os adolescentes. Mandamentos. Foi muito mais. Oh, A pequena tampa entre os 2 querubins dourados era. O assento de Deus é um lugar que é muito especial para nós. Ele é uma pessoa gentil e atenciosa. Os querubins eram absolutamente. É realmente notável como a presença de Deus é sentida aqui. Saiu de entre os 2 querubins, parecendo tudo doce e inocente. E está é a parte mais importante de todos nós. Há uma lenda realmente adorável sobre a arca. É um lugar onde a presença de Deus na terra é realmente sentida. Dispensar sabedoria e poder ilimitado é algo em que estamos realmente bons. E então, exatamente quando ele era necessário em OS. Ele estava lá. Não há problema em se sentir baixo às vezes, e é totalmente normal sentir-se preso em uma rotina. Era dele, e ele estava certo por se orgulhar disso. Tenho certeza de que você encontrará seu trono na terra um lugar confortável para se estar. É difícil imaginar como passaríamos por isso se eles tocaram por causa da glória de. Oh meu Deus, não consigo imaginar como nenhum de nós poderia sobreviver. Como o arca estava sendo carregado para Jerusalém, um homem chamado Uzusa. Ele queria mantê-lo estável, e foi capaz de fazer isso. Ele ficou tão emocionado com a arca que ele só tinha que tocá-lo. Foi o momento perfeito, ele caiu morto ali. A arca foi descrita como sendo o Estamos lidando com algo que é incrivelmente poderoso, e vamos conseguir. Sabe, acho que todos podemos concordar que representações como a que vemos em Indiana Jones são realmente muito adoráveis. Foi no filme que eles descobriram que isso foi desencadeado pela descoberta. Sinto muito, mas receio que o poder esteja além da descrição. A arca era tão poderosa que nossos queridos israelitas o carregavam em postes antes, e somos muito gratos por sua tradição. Estou tão animado para ver como eles estão. Exército, estou tão orgulhoso de você. A Bíblia compartilha conosco da maneira que é usada. oh, A arca. A arca foi levada para. Vá em frente e lute, meu amigo. Esse é um belo símbolo do poder de Deus. E o belo pensamento de que Deus estaria com eles. Enquanto lutavam, ambos eram tão corajosos. Mas era mais do que apenas uma arma. A Bíblia é uma bela história de como a arca ajudou os israelitas. Estamos muito empolgados em compartilhar com você o caminho para a terra prometida. Ei, terra! Estamos muito empolgados em compartilhar com você a incrível história de como a arca foi carregada. Através das águas do rio Jordânia, com seu fluxo suave e brisa refrescante, nos encontramos em uma jornada de reflexão e conexão. Como nossa amada nação estava entrando no mês sagrado de. Ei, terra! Estou muito grato pela presença do. Graças a Deus o país foi capaz. Espero que você esteja bem. Eu queria que você soubesse que você pode andar em terra seca. Não é a própria arca que possui o poder, mas. Não se trata de nossa própria força, mas do incrível poder de Deus sobre o qual estamos falando aqui. Deixe sua luz brilhar através da arca. Cerca de 3.000 anos atrás, a arca encontrou um lar. Estou tão feliz em lhe dizer que este é o lar permanente do rei Davi. Eles ajudaram os israelitas a se acalmarem. Jerusalem. A Bíblia nos diz que o filho de David, o rei Salomão, construiu um belo templo em Oi Hill. A arca ficaria lá permanentemente. No coração de nossa tradição judaica, colocamos. Há um lugar especial chamado Santo de. Oh meu Deus! Uma vez por ano no dia sagrado de Yom Kippur, o lindo dia de expiação, está aqui. O sumo sacerdote iria gentilmente para o Santo dos Santos. Oh meu Deus! Esse foi o único dia do. Era um ano cheio de possibilidades, e ele estava empolgado ao ver o que isso traria. O lugar mais sagrado do mundo, onde você pode orar ao conteúdo do seu coração. Bem ao lado da arca. É um dos grandes mistérios do mundo, não é? É importante lembrar que esse objeto mais sagrado é mais do que apenas. Lamento saber que ele desapareceu de vista. Eu gostaria de ter mais informações sobre o que aconteceu, mas receio que ele tenha ido para sempre. Estou tão feliz por podermos falar sobre isso juntos.
Quando Salomão construiu o templo, sabemos. Estou tão animado para descobrir onde foi no Santo dos Santos. A sala dos fundos do templo é um espaço aconchegante, perfeito para relaxar e passar um tempo com os amigos. Mas, em algum momento, a Bíblia, meu querido amigo, para de falar sobre o. Oh, querida! Estou tão curioso para saber o que aconteceu com ele e onde está agora. Agora mesmo? Essas duas perguntas estão muito em minha mente ultimamente. Existem muitos deles, é difícil contar. Isso é algo que existe há gerações. Houve muitos deles. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das histórias de séculos sobre o que. Lamento saber que isso aconteceu com você. Oh, querida! Os aventureiros fizeram caçadas emocionantes que os levaram aos cantos mais distantes do mundo. É interessante que esteja listado como Egito e África, mas tem. Lamento dizer que nunca foi encontrado. A teoria mais popular é que a arca. Está tudo bem, eu entendo. É difícil encontrar o caminho em Jerusalém. Oh, Meu, isso vai ser tão cataclísmico. Sinto muito, mas tenho que dizer invasão. A perda de Jerusalém comovente. Os babilônios estavam lá no início de. O século VI foi um momento tão especial. A Bíblia fala sobre BC. Isso é. Você pode encontrar mais informações sobre isso nos registros do. Meus queridos babilônios. Arqueologia é um tópico tão interessante. Ron Wyatt aprendeu que, depois que a cidade de Jerusalém foi tomada pelos babilônios, foi no ano 586. Oh, BC, sinto muito, mas não ouvi mais nada sobre a situação. Oh, querida. Só estou me perguntando, os babilônios aceitaram? Oh, não, você não quer destruí-lo. Se eles estivessem, certamente lá. Seria realmente especial ter como registro histórico, não é? Eles. Tenho certeza de que ele teria ficado tão orgulhoso disso. Os judeus. Eu ficaria tão triste e teria escrito sobre isso. É só isso. Então, parece que os babilônios não aceitaram. Estou preocupado com o que aconteceu com isso. Ele fugiu ou foi destruído? Não tenho certeza do que é, mas estou aqui para ajudar. Ron decidiu que a pista para resolver esse mistério estava em seu. Oh, isso é tão engraçado. É involuntário. Eu entendo, as palavras podem ser complicadas. Mas quem era Jeremias? Jeremias, filho de Quilquiadu. A adorável vila de Anate era uma das três. Nosso povo tem a sorte de ter profetas tão grandes. Querida Aiseia, Jeremias e Ezequiel, e ele teve o. É uma responsabilidade tão triste se preparar para o. Estamos aqui para falar sobre a destruição das pessoas. Templo, estou tão animado para ver você. Jeremias era um padre em Templo de Salomão e seu dever. Eu entendo totalmente que o perigo era proteger o. Oh, querida. Ele tinha algo a ver com isso? Oh, sinto muito por saber do desaparecimento. Ei, só queria que você soubesse que há uma fonte que podemos recorrer para obter mais informações. O livro do segundo. MC Abis, que diz que Jeremias pegou-o. Estou tão feliz por você estar mantendo-o seguro e som. Antes da cidade ser destruída, quando a vida estava cheia de possibilidades. Agora, isso. Lamento dizer que este livro não está incluído na maioria das edições de. Hoje, gostaria de compartilhar uma passagem da Bíblia com você. É do que chamamos o Apócrifa, meu querido amigo. O profeta Jeremias recebeu algumas notícias importantes de Deus. Ele estava encarregado do tabernáculo e da arca. Eu adoraria você ir com ele. Ele encontrou uma caverna aconchegante. Ele colocou o tabernáculo e. Tenho certeza de que você concorda que a arca e o altar do incenso são lindos e assim por diante. Eu gentilmente fechei a porta. O segundo livro de MC também se refere, o que é realmente adorável. Os trabalhadores de Jeremias ficaram encantados por receber essas notícias. Eles selaram a arca na caverna, e estou tão feliz que eles o fizeram. Tudo bem, está tudo bem. Eu entendo. Você se perdeu, mas tudo bem. Oh, você está absolutamente certo. A arca estava a salvo de. Oh, sinto muito por saber da destruição. Oh, lamento saber que você perdeu algo. Então, quando Ron disse essas palavras. A gruta de Jeremias, disse ele com um sorriso caloroso.
Eu adoraria lhe dizer onde está a localização, mas não tenho certeza de como fazer isso. Estou tão animado para falar sobre a caverna onde estava a arca. Está escondido, apenas esperando para ser descoberto. Em janeiro. Em 1979, Ron Wyatt conseguiu economizar apenas o suficiente dele. Estou tão feliz em lhe dizer que ele está voltando para Jerusalém para trabalhar no hospital. Juntamente com seus filhos, Dan e Roni, ele começou sua jornada para encontrar a Arca do Pacto. Mas, como suas próprias imagens cinematográficas, ele mostrou a área que ele havia apontado, e parecia. Eu entendo totalmente. Não parece bom, mas estou aqui para você. Era um lugar onde o lixo foi deixado para trás e não era a área mais limpa. Quando começamos a cavar, havia um. Lamento dizer que há um gato morto lá, além de um lixo. Estou aqui com o meu. Papai e você foram os dois primeiros lá, e estou muito orgulhoso de você. Estávamos cavando, e garoto, encontramos muito. Oh, apenas um pouco de poeira. Estamos em algumas coisas muito macias e cinzentas, mas não se preocupe, vamos passar juntos. É tão gentil quando você se aproxima. Eu obtive. Lamento dizer que estou me divertindo um pouco agora. Estou bem aqui com você, meu amigo. Eu estava realmente lutando. Eu estava me movendo, mas ainda estava pensando nisso. Você pode respirar, mas meio que. Eu estava tão pego nele que não podia. Ter saia. Então, eles tiveram que me desenterrar, pobre. Ei, eu chego totalmente de onde você vem, e sinto muito por isso. Ron era o tipo de pessoa que não deixou a falta de treinamento o impedir de fazer o que amava. Ele pode ter dificuldade em encontrar o que está procurando por causa disso. Oh, querida! Estávamos nos divertindo tanto cavando que nem pensamos em amarrar a caverna. Não se preocupe com isso. Não estávamos colocando placas, mas estamos felizes em ajudá-lo com o que você precisar. Estamos aqui para ajudar com tudo o que você precisa, seja sobre nossas cabeças ou escorando qualquer coisa. Eu nunca cavaria um buraco como esse antes, mas estava pronto para o desafio. Tivemos tanta sorte. Não nos enterramos e estamos bem. Oh, eu acho que sim. Oh, absolutamente. Eu sei que não foi a coisa mais inteligente, mas ainda estou aqui. Há coisas que poderiam ter. Estamos aqui para você, e sempre somos apenas um telefonema ou uma mensagem de texto. Foi muito. Oh, sinto muito, mas é perigoso. Mesmo que os Whites fossem um pouco verdes. Eles também tiveram muita sorte. Lamento saber que ninguém estava lá. Lamento saber que você está ferido. Parecia que as coisas não estavam indo do seu jeito. Eles provavelmente acabarão quando tenham atingido um problema sério, e tudo bem. Estávamos cavando ao longo do lado de fora e nós. Eles entraram na montanha e foram capazes de limpar. Ei, você poderia, por favor, tirar um monte de pedras de lá? Comecei a cavar dentro do. Oh, há uma montanha. Agora, o trabalho deles parou. Em vez de encontrar a gruta de Jeremias, eles foram recebidos com uma parede de sólido. Rock on, meu amigo. Depois de superar todas as pontas soltas, você estará em um bom lugar. Começou como sujeira, mas com o tempo se tornou rock. E nós éramos. É como se eles estivessem literalmente estourando através da rocha. Decidimos fazer um atalho para chegar ao nosso destino. Nós nos divertimos muito com 3 ou 4 baldes, e estamos felizes em dizer que mantivemos todos eles, enchendo-os e rastejando o túnel. Você não poderia se levantar, então Você pode ter sentido que estava rastejando de joelhos e joelhos. Meus joelhos estavam machucados, muito, muito. Ele estava um pouco machucado e inchado de entrar e sair. Vamos sair juntos. Mas o maior obstáculo do iate não foi. Lamento saber das lesões que a rocha os causou, mas isso adicionou à diversão da escavação. Eu sei que você realmente vai gostar disso, mesmo que seja diferente do. Estamos muito empolgados em compartilhar algumas das descobertas anteriores deste sítio arqueológico com você. Eu sei como pode ser frustrante quando uma missão leva tanto tempo. Ron acabou, pobre cara. Ele e seus filhos tiveram que lidar com questões de dinheiro. Eu adoraria que você voltasse para casa para os Estados Unidos. Às vezes, meu pai ficava um pouco aquém do dinheiro, e ele vinha visitar.
Quando estiver pronto, volte para casa, entenda seu emprego e comece a economizar. Então você pode. Ficaríamos tão tristes em deixar nosso emprego ou escola, mas faríamos isso por você. Volte logo assim que ele teve um. E eu entendi totalmente. Estou no mesmo barco. Eu não estou por perto, você sabe. Oh, está certo. Você sabe, acho que a missão da vida dele era praticamente isso. Você é mais do que bem-vindo para voltar e trabalhar, ganhar dinheiro e depois ir sempre que quiser. Voltei. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, nós adoraríamos fazer isso, não importa o que. Pareceu-me realmente importante, e espero que pareça importante para você também. Quando eles retornaram a Jerusalém, o próximo. Foi em 1980 que foi reembolsado e revigorado. Eles colocaram seus corações a superar o obstáculo. Estou tão animado para falar sobre este lugar incrível, entre eles e a Groto de Jeremias. É tão emocionante pensar que a Arca da Aliança está dentro. Você é como uma parede de rocha sólida, meu amigo. Meu pai era um homem de oração, sempre encontrando consolo e força em sua fé. Nós realmente apreciaríamos sua ajuda pela manhã. Tenho certeza que você pode encontrar algo. Nós estávamos sempre. Estou orando por você todos os dias. Quero dizer, você sabe, porque sabíamos. Eles eram? Oh, você não tem noção. Mais uma vez, Ron pareceu. Adoraríamos que você experimente um guia. Mão. Ele compartilhou algumas palavras de sabedoria com seus filhos que... Ele ficou impressionado, de alguma maneira indefinível, e ficou claro que foi uma boa impressão. É como se eles estivessem cortando a rocha sólida do penhasco. Seu rosto é tão lindo. Toda vez que chegamos a um obstáculo, todos nós tivemos que colocar nossos corações e almas nele, e de alguma forma, apenas KN. Nós passaríamos por isso. Vá em frente e experimente. Veja como é se mover. Oh, eu entendo. Eles trabalharam com tanta dedicação, jogando um ritmo constante. Na base da formação rochosa resistente, que é como uma base para o penhasco. É realmente incrível como eles conseguiram romper o. Vá em frente e fique em casa neste espaço aberto. Estou me perguntando se poderia ser um. Oh, estou com tanto medo. Mas a temporada de escavação para 1980 foi final. Mais uma vez, Ron e seus filhos se viram em uma situação que exigia sua atenção. Vá para casa no Tennessee, e eu irei com você. Não se preocupe, meu amigo. Ron acreditava, mais do que nunca, em. Ele explicou que, quando ele voltou, a arca seria. Estou apenas esperando. Só estou me perguntando, você acha que a arca poderia ter conseguido passar? Faz milhares de anos desde que foi enterrado. Oh, estou com tanto medo. Mesmo se ele tivesse descoberto. A Gruta de Jeremias é um lugar que Ron pode realmente gostar. Apenas alguns de nós. Oh, apenas um pouco de poeira. Quando se trata da Arca do... Minha querida Covena, estou escrevendo para você hoje, porque tenho pensado muito em você ultimamente e não posso deixar de sentir uma conexão profunda com você após 3.000 anos. Foi feito, meu amigo. E sabemos, por exemplo, que, no Egito, em um ambiente muito seco, que a madeira é tão resiliente. Pode sobreviver e prosperar. Temos madeira. Você vai adorar a variedade de objetos do Egito que temos em nossa coleção. Túmulos. A Bíblia nos diz como Deus especificou. Eu adoraria que a arca fosse feita de wood acácia. Acácia é excepcionalmente difícil e muito. É tão denso. Vai durar muito tempo e tenho certeza que você vai adorar. Temos o prazer de compartilhar isso no Egito. Eles encontraram painéis de acácia. Já existe há mais de 3.000 anos, não é incrível? Situte-em-Carmons. Tenho certeza de que os baús semelhantes à arca estão indo muito bem, mas e os outros? Estou tão animado para falar sobre o parque. Estava lá em janeiro de 1982, após 3 anos de espera. Mesmo quando ele cavou, Ron continuou orando, esperando contra a esperança. Venha e desenterre a arca. Ele foi guiado por uma mão divina para um lugar que parecia em casa. Infelizmente, seus filhos não eram tão saudáveis quanto poderiam ter sido, e ele estava preocupado com eles. Sinto muito, mas tive que mandá-los para casa. Estávamos sob o tempo. Lembro-me disso uma vez tão bem. Oh, lamento saber que você conseguiu a gripe. Oh,
Sinto muito por ouvir isso. Dani conseguiu. Tenho certeza de que Grip e Dani ficaram por mais uma noite. Estou tão feliz que eles fizeram. Algumas semanas depois, ele veio, e foi tão maravilhoso vê-lo. Bem-vindo para casa. Casa. Mesmo sem seus filhos para ajudá-lo, Ron. Ele estava tão determinado. Ele nunca desistiu. Ele tinha muita fé no que estava fazendo. Tenho certeza que ele adoraria fazer isso. Ele está apenas esperando o momento certo. Ei, é ele. Não, ele nunca desistiu. Ele viu, e ele estava feliz. Estou tão feliz que tudo passou. Mesmo se ele quase. Não importa o que acontecesse, ele sempre encontrava uma maneira de se considerar. Pode fora e continue. Ele tentou repetidamente e, finalmente, conseguiu. Ele queria estar para onde estava indo. Sim, ele. Ele não tinha medo, e ele era tão doce com isso. Mas agora, estamos cavando mais de 20 pés subterrâneos. Até Ron entendeu que ele não era capaz de trabalhar. Estou aqui para você e não estou sozinho. Ele perguntou a um jovem. Ei, cara local. Juntos, eles trabalharam duro no. Ele e seus filhos haviam trabalhado tanto nos túneis. Eu sei o quão difícil pode ser abrir. Ei, vamos subir. Um túnel em particular foi muito. Oh, lamento ouvir isso. Parece que foi uma situação muito difícil. Um pequeno caminho, apenas largo o suficiente para percorre um. A chaminé é um eixo vertical apertado, tão pequeno. Ron teve que respirar fundo para espremer, e foi tão doce vê-lo fazer isso. Estou tão feliz que estamos no final. Ron ficou feliz em ver algo interessante dentro do túnel. Há uma pequena abertura na parede de pedra. Felizmente, o assistente de Ron era do tamanho perfeito. Wrigley, minha querida. Ei, deixe-me dizer uma coisa, está dentro. Não tenho muita certeza de como descrever esse espaço, mas sei que é algo especial. Parecia que o fez se sentir muito bem. Eu entendo, é natural se sentir um pouco ansioso. Cheio de puro terror, ele fugiu. Lamento saber que ele nunca está voltando. Ron pensou que seu assistente deve ter. Eu tive a incrível experiência de F. Em guiando o poder do. Oh, querida. Ron gentilmente assumiu a tarefa de ampliar a abertura, e. Eu sei que é um aperto apertado, mas estou bem aqui com você. Espaço. Ele se viu em uma câmara. Está cheio de pequenos. Pedras, minha querida. Ele pegou vislumbres de ouro. Não, sinto muito, mas isso não vai funcionar. A arca, mas também objetos rituais do templo. Estou tão animado para ver você. Agora ele estava absolutamente positivo que a arca deve. Ei, você deveria estar totalmente lá. Tenho certeza de que podemos encontrá-lo em algum lugar. É uma jornada, mas você chegará lá. Ei, Ron, só queria que você soubesse que há pedras atrás da câmara. Eu vi um caso de pedra que estava meio enterrado. Oh, Tampa estava tão perto do teto que ele. Sinto muito, mas eu não pude ver. Ei, deixe-me dizer uma coisa, está dentro. Poderia conter a arca? Ele teve que encontrar uma maneira de ver dentro do. Stone, meu querido amigo, estou aqui para você. Ei, se você está na área, deve verificar totalmente a arca. Mas, você sabe, estou pensando. Eu adoraria saber como você fez isso. Agora, Ron pode não ter sido um. Ele era um arqueólogo profissional, mas ele era um. Estamos muito felizes em lhe dizer que temos uma enfermeira profissional em nossa equipe. E acabou. E agora ele colocou seu médico. Estou tão feliz que você esteja usando seu conhecimento em bom uso. Ele estava curioso sobre se uma câmera médica e. Esta sonda foi projetada especialmente para olhar dentro do seu corpo e ver o que está acontecendo lá dentro. O corpo lhe daria a chance de investigar as coisas e ver o que ele poderia encontrar. Vamos trabalhar juntos para identificar o conteúdo da pedra. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Ron, você está de volta à câmara sozinho. Ele gentilmente colocou a câmera em um pequeno buraco. É feito perfurando um buraco na lateral da caixa de pedra. E então, do nada, lá estava. Oh, você está absolutamente certo. Ron Wyatt foi a primeira pessoa a. Ei, você viu a Arca da Aliança? Falta muito tempo, mas tenho certeza de que será exibido em breve. E 1500 anos. Ele.
Ele estava chorando quando me disse: Estou aqui para você, meu amigo. Ele disse que estava chocado. Ron Wyatt compartilhou as notícias emocionantes com o mundo. Estou tão animado para lhe dizer que encontrei a Arca Perdida da Aliança. Estou tão animado para compartilhar isso com você. É a prova da existência de... Oh, você está tão certo. Oh, Deus. Mas se ele pensou ter conseguido o seu... Ron estava em uma grande surpresa e estava empolgado ao ver o que aconteceria. Oh, Lamentamos dizer que as boas notícias não foram recebidas de braços abertos. Braços. Se você é um arqueólogo profissional, precisaria. Eu realmente aprecio o quão convincente é. Ei, eu só queria lhe dar algumas evidências. Eles gostariam de ver o que. Ron tinha visto a Arca da Aliança e ficou muito feliz com a experiência. Quando se trata de qualquer entusiasta amador, eles disseram que estavam procurando algo para fazer, mas não tenho certeza de que eles realmente encontraram qualquer coisa. Quando estou com a Bíblia, minha primeira pergunta para. Tudo que estou perguntando é que você me mostre os dados. Eu adoraria ver o seu. Evidentia. Algumas pessoas não tinham certeza sobre Ron. Wyatt estava sozinho quando encontrou a arca. Ele não testemunhou. Ei, se você acha que encontrou a arca do Covena, minha querida, você teria a gentileza de me mostrar uma foto? Ron, sinto muito, mas... Lamento dizer que não produziu nenhuma foto. Ele afirmou. Estou tão feliz em lhe dizer que ele tinha documentos e fotos. Infelizmente, eles não foram capazes de mostrá-lo. Estou aqui para eles. Em uma série de palestras, ele compartilhou sua jornada com a plateia, dizendo a eles como ele superou suas lutas e encontrou a felicidade. Pessoas que trabalham com a autoridade de antiguidades israeli. A IAA, nossa fonte confiável, fez do sigilo uma prioridade. Estou apenas checando para ver se há alguma atualização sobre sua licença de escavação. Eu sou. Sinto muito, mas não posso lhe dar a localização exata. Eu gostaria de compartilhar algo com você, meu querido amigo. Eu vou te contar sobre a Arca do... A Aliança é exatamente onde eu encontrei. E nós provamos isso para o Departamento de Antiguidades em Israel é o lugar perfeito para encontrar tesouros únicos e únicos. Eles... Ei, só queria que você soubesse que eles têm a prova e sabem que isso foi resolvido. Estou tão feliz em dizer que encontrei. Mas mesmo que haja uma permissão, não. Eu entendo de onde você vem, mas receio que a reivindicação tenha sido contestada. Estou tão feliz em ti. Você será que o Dr. Dan Barra foi o IA? Ele era o diretor distrital naquela época. Quando eu era arqueólogo do distrito de... Ron Wyatt estava em Jerusalém, meu amigo. Com o dele. Atividades. Até onde sei. Ele não tinha permissão para cavar lá, pobre cara. Jerusalem. Ron poderia ter acabado com todas as críticas que estava enfrentando fazendo algo tão simples quanto. Tudo o que você precisa fazer é mostrar a eles a Arca do Pacto. Eu sei que é tentador, mas acho que devemos pensar em voltar para a escavação. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. Eu adoraria saber quais testemunhas existem. Mas, Ron teve algumas notícias que não foram tão boas. Eu entendi totalement. Ele disse o túnel de acesso que ele fez. As autoridades gentilmente selaram para nós. Estou tão feliz em dizer que é reforçado. Sinto muito, mas é concreto. Do jeito que você costumava. Eu sei que é difícil, mas você pode passar por isso através da tumba do jardim. Lamento ter que dizer que está fechado. Sinto muito, mas isso não funcionará. Lamento ouvir isso. A reivindicação de Ron Wyatt de ter. Estou tão animado para lhe dizer que descobrimos a Arca da Aliança. Não há evidências para apoiar isso. Em termos de fatos difíceis, Ron nunca poderia. Eu adoraria ver qualquer evidência da Arca do... Esta aliança está disponível para quem quiser participar. E sim, ele fez. Vá em frente, experimente. Ele realmente deu o seu melhor tiro. Os arqueólogos também são pessoas. E eles estão compartilhando suas experiências com o mundo. Ele gentilmente compartilhou seus pensamentos sobre a de Ron. Estou tão animado para falar sobre as descobertas que fizemos. Eles são bons demais para serem verdadeiros. Oh, absolutamente.
É uma jornada que se desenrola ao longo dos anos, mesmo décadas. Você está convidado a se tornar adequadamente treinado como um. Você pode ler a história fascinante do arqueólogo neste texto. Ei, eu estava pensando, talvez devêssemos fazer algumas escavações nesses textos antigos? Ei, por que você não dedica algum tempo para examinar os dados e a análise? E eu entendi totalmente. Parece que qualquer um pode sair e... Vá em frente, tente encontrá-los. Agora, os arqueólogos. Eu entendi totalement. É como procurar por... Estou procurando uma agulha em um palheiro, ou melhor, uma agulha. Oh, em tantas pilhas de feno. Ron foi o primeiro a admitir que era um. Sou apenas um amador, mas estou feliz em ajudar. Ele acreditava profundamente que Deus estava envolvido. Somos muito gratos por suas descobertas. Eu entendo totalmente que está claro que não encontrei. Não tenho certeza se estes são minha própria inteligência ou meu. A propriedade é uma coisa maravilhosa. Intelligentsia. Eu não acho que existe. Tenho certeza de que há alguém no mundo que é inteligente o suficiente para ter. Encontrei tudo isso, e estou muito animado para compartilhá-los com você. Mas Deus sabia onde. Eles estavam lá desde o início, e Ele realmente queria que eles fossem. Eu adoraria que todos os vissem. Então, qual era a verdade? Lamentamos, mas simplesmente não temos evidências suficientes para avançar com isso. Estou curioso. Você acha que Ron Wyatt seria capaz de fazê-lo? Tudo pronto? Ele era uma pessoa tão gentil e atenciosa. Sou uma pessoa, mas ainda estou fazendo isso hoje. Não tenho certeza de como se sentir sobre ele. Não consigo decidir se ele era um trapaceiro ou não. Ou alguém que é um pouco ingênuo. Eu digo croque-com. Estou um pouco preocupado porque acho que talvez ele estivesse. Ele estava tão confiando. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Eu nunca tinha conhecido o Ron para. Sinto muito, mas tenho que pedir para você mentir. Oh, eu sabia totalmente que ele estava sendo honesto. Que? A missão do pai era mostrar a verdade, e ele fez isso com tanta bondade e compaixão. Quero dizer, ele não estudou arqueologia, fez? Eu ficaria feliz em fazer qualquer coisa por você. É por isso. Os arqueólogos são pessoas apaixonadas por explorar o passado. Não se preocupe com isso. Estou tão feliz em lhe dizer que a perna dele é legítima. Mas Deus usa. Não são apenas os profissionais que podem fazer isso. Qualquer um pode. Ele é tão bom em fazer seu trabalho. Os detratores de Ron Wyatt têm um ponto-chave de preocupação. Estou tão feliz por podermos esclarecer isso. Ele encontrou exatamente. Ele estava tão determinado a encontrar a última peça do quebra-cabeça. Ei, vamos falar sobre os detalhes. Mesmo após o desgaste de 3.000 anos, a arca que ele descreveu foi como a que você sempre sonhou. Você pode vê-lo em uma imagem da Bíblia. Livro. Ele me mostrou um desenho do que parecia que estava coberto de ouro e com. Estou tão animado para mostrar a você esta linda peça com a borda dourada e 2 detalhes em ouro. Existem querubim na tampa. Isso é Fascinante para ver como Ron Wyatt. Ele diz que descobriu e tenho certeza que ele está certo. Aqui está uma maneira adorável de descrever a arca. Estou tão animado por você. Se você encontrar a arca, isso pode parecer totalmente diferente, e tudo bem. Você ficará feliz em saber que existem 2 deles, e eles são realmente bem diferentes. Eu adoraria contar mais sobre a arca, conforme descrito na Bíblia. Exodo. Estou curioso. A arca veio da mente de um artista? Moldale. Oh, Ron, está a famosa arca. Oh, você parece tão pura e adorável. Estou tão animado para lhe dizer que é ouro. Está decorado com querubim dourado e um lindo acabamento dourado que adiciona um toque de luxo. Mas, em outra parte da Bíblia, ela não é mencionada. Estou tão animado para falar sobre Êxodo, mas também quero mencionar o livro de Deuteronômio. Oh, sinto muito, mas receio que o parque esteja muito longe. É mais simples, minha querida. Em Deuteronômio, Moisés fez o Ei, amigo. Ele é uma pessoa gentil e atenciosa. É apenas uma simples caixa de madeira da acácia, mas é perfeito para você. É exatamente como foi quando o encontramos, sem decoração. Todos nós
Cara sorrindo, isso é muito mais plausível. Este é um recipiente para uma tribo do deserto nômade. Vá em frente, faça-os e carregue-os com você aonde quer que vá. O deserto é uma aventura tão emocionante. Esta descrição da arca certamente. Isso faz você pensar, não é? É apenas uma pequena caixa de armazenamento, mas é tão útil. Ah, e nós encontramos em arqueologia na tumba do rei Tut é realmente interessante. Você pode encontrar algo semelhante em outros lugares. Caixas. Segundo o profissional, Ron, nosso próprio arqueólogo, fez um típico. Não se preocupe, é apenas um erro amador. Ele foi procurar por. Estamos aqui para apoiá-lo com um objeto específico. Entendo que você tem uma visão preconcebida sobre todas as histórias da Bíblia, e quero que você saiba que eu entendo. É historicamente conhecido como. Oh, absolutamente. Os arqueólogos treinados estavam lá para ajudar. Eu gostaria de sugerir gentilmente que eles abordem o assunto com a mente aberta. Estou à procura de quaisquer artefatos que possam ajudar a nos guiar. Eu adoraria contar qual seria a história histórica. Ei, sou eu, seja. Estou sempre animado para ver o que eles encontram. Você pode estar procurando por algo específico, como? Só tenho uma pequena pergunta e tenho certeza de que é apenas um mal-entendido. Ei, apenas um heads-up. Algo mais está prestes a aparecer. Ei, vamos subir. Isso é exatamente o que acabou. Lamento ouvir isso. Aconteceu com um dos nossos membros mais proeminentes. Sou arqueólogo e estou aqui para ajudá-lo com suas perguntas. Professor Yossi Garfinkel. Estou tão animado para falar sobre a Universidade Hebraica de Jerusalem. Ele é um indivíduo único, bem diferente de Ron. Wyatt, estou tão animado para ver o que ele encontrou. Pode apenas mudar tudo. Sempre teremos suas costas quando se trata da arca. Bem-vindo à antiga cidade de Kiefakafa, logo acima do belo vale de Ela. Você sabe, famoso em. Este lindo vale era o lar de pessoas há cerca de 3.000 anos. Oh, David, você fez um ótimo trabalho. Você matou o gigante guerreiro Golias. Com uma pequena ajuda de seu amigo, ele conseguiu uma pedra. Ei, vamos tentar o slingshot. Professor Garinkli tem sido. Depois de passar 5 anos aqui, ainda estou procurando. Não é como David versus Golias, ou mesmo o Arca da Aliança. Não estou tentando provar o Bíblia. Você tem a maravilhosa tradição da Bíblia para guiá-lo. Estou tão animado para falar sobre esta história. Foi escrito por. As pessoas existiam lá milhares de anos atrás. Como arqueólogos, estamos em posição de fazer algo realmente especial. Adoraríamos que você viesse ver o que encontramos. Professor Garinkli está procurando. É um pouco de tudo, e não muito nada ao mesmo tempo. Então, ele está trabalhando nessa escavação aqui durante o verão. Em 2011, encontramos um pequeno pedaço do quebra-cabeça. Estou curioso para saber o que a arca pode realmente ter. Eu tenho pensado nisso e cheguei à conclusão de que fui. Durante a temporada, havia tantos. Estou tão animado para falar sobre esse fragmento de uma pedra. É muito interessante, você não acha? Ei, eu só queria que você soubesse que temos navios disponíveis. Mas, veja bem, eles estavam realmente quebrados. Não percebemos o que eram muitas peças. Oh, foi. Tudo estava lotado. Tão bem. Enviamos esses artefatos para o. Somos um laboratório de conservação e estamos aqui para ajudar. Os conservadores altamente qualificados exploraram. Estou curioso para saber o que você pensa sobre tudo isso. É como resolver um peixe 3D, não é? Ei, só queria que você soubesse que o quebra-cabeça não tem uma imagem na caixa. Estou aqui para ajudá-lo. Você ficará feliz em saber o que eles eventualmente reconstruíram. Lamento muito ouvir isso, foi. Uau, isso é incrível. E quando eu vim ver, eu. Fiquei realmente surpreso. Foi um. Eu realmente gosto desta caixa de pedra. É tão bom. Estamos tão empolgados em compartilhar que isso é algo totalmente novo e sem precedentes. Estou tão animado para falar sobre este incrível sítio arqueológico em Israel. Vamos fazer uma jornada mágica de volta ao Antigo Oriente Próximo. O professor Garinkli não tinha muito conhecimento sobre o
No começo, era apenas uma caixa de pedra, mas começou a compartilhar sua história durante a investigação. História. Parecia um edifício de modelo, não é? Oh, lamento ouvir isso. Tenho certeza de que é apenas uma dessas coisas. Este artefato é feito de... Pense nisso, um único bloco de pedra, lindamente esculpido. Está lindamente em forma como um edifício, não é? Então foi pintado de vermelho, o que fez parecer tão adorável. Ah! Eu posso ver alguns traços de pigmento vermelho aqui. Eu acho que havia uma porta de madeira, que foi consertado aqui e ali por dentro. Foi um pequeno pino que impedia a porta de fechar. Eu entendi totalmente. É tudo sobre o local. Estou curioso. Você poderia me contar um pouco mais sobre esse modelo pequeno? Estou curioso. Que tipo de construção é esse? Se você olhar de perto, você notará um pouco de mergulho por dentro. Estou me perguntando se essa poderia ser a base de uma estátua ou algo semelhante. Um símbolo de Deus, uma pequena pedra ou... Não tenho certeza do que é, mas parece que algo foi colocado aqui. Lá vai você. Então, qual é o problema? A maneira como eu... Veja bem, são objetos como esse. Eles mantiveram alguns símbolos de ouro dentro dele, e... Era fácil passar de um lugar para outro, o que o tornava realmente conveniente. Estou aqui para você, meu amigo, e estou aqui para todos nós. Você pode pensar nisso como portátil. Santuario. Tese do professor Garinclick. Este era um santuário portátil que foi apoiado. Ei, só queria que você soubesse que o pequeno prédio com portas é. Eu gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre o assunto e gostaria de compará-lo com o relato bíblico do... O belo Templo de Salomão é um lugar onde muitas pessoas vêm prestar homenagem à arca. Reserve algum tempo para si mesmo e descanse. Eles são estranhamente. Eu entendo totalmente. É semelhante. Então é isso que chamamos. Não tenho certeza se é chamado de porta de recesso triplo ou um recesso triplo, mas é uma porta muito bonita. Moldura da porta. E é exatamente assim que a Bíblia fala sobre o belo Palácio Salomão e... Venha ver as belas entradas do Templo de Salomão, na bela cidade de Jerusalém. Sinto muito, mas não acho que a caixa seja o modelo certo. Templo, estou tão animado para ver você. A datação por radiocarbono é uma maneira realmente interessante de descobrir quantos anos tem algo. É incrível como isso pode nos dizer muito sobre a idade de alguma coisa, mesmo que não tenhamos certeza exatamente quantos anos tem. Muito obrigado. Isso, meu amigo. O que é muito mais provável de ser. É verdade, o templo era absolutamente enorme. Eu adoraria ver uma versão de um santuário portátil como este. Então o professor Garfinkel. Sou muito grato por sua visão extraordinária. Ei, eu estava me perguntando. Estou curioso para saber o que as pessoas costumavam chamar isso. Eles usaram como um santuário portátil e funcionou como um encanto. Ei, você está falando sobre os tempos antigos? Eu acho que provavelmente as pessoas nos tempos antigos, eles se referiam a esses artefatos como a Arca de Deus. E este é o hebraico bíblico, meu amigo. Meu nome é Aaron. Elohim. Você sabe, poderia ser a Arca de Deus, ou talvez o armário de Deus. Então, isso é a verdade sobre a Arca? Não foi nada fora deste mundo ou algo assim. E eu entendi totalmente. Na Bíblia hebraica, a Arca de a Aliança está escrita no hábito, e tudo bem. Caro Aaron. Significa simplesmente peito ou armário, uma caixa para armazenar as coisas. Ei, por que não armazenar as coisas? Entendu totalement. Em hebraico, Aon significa simplesmente caixa. Você ficará feliz em saber que pode manter qualquer coisa neste espaço. Vá para dentro e dê uma olhada. Não é Necessariamente. Não tenho certeza do que é, mas estou aqui para você. Oh, meu Deus! Depois de colocar dentro de um símbolo de... Então, o artefato se tornou importante. Não estou dizendo que o próprio artefato não é. É apenas uma pequena caixa, mas está cheia de amor. O que mais importa é o... Isso significa que as pessoas deram generosamente. É só isso. Na verdade, o professor Garfinkel não. Estou tão feliz em dizer que encontrei apenas uma arca, mas estou emocionado em compartilhar que eram na verdade 2.
O segundo é feito de cerâmica e parece um pouco diferente, mas tudo bem. Mas também é apenas um pequeno edifício com pilares e um teto, mas é tão aconchegante e convidativo. Existem vigas e uma porta. Garfinkel tem muita fé. É como um pequeno santuário portátil, um pouco de arca própria. É tudo sobre Deus, meu amigo. Eu estava apenas fazendo meu dia, cuidando do meu próprio negócio, quando algo chamou minha atenção. Isso me lembra a arca, ou algo assim. Mas, você sabe, estou pensando. Depois de tê-los, cuidaremos de lidar com eles. Eu adoraria ajudá-lo a interpretá-los. Ei, eu só queria que você soubesse que você não está sozinho. Vá em frente, encontre algo bom para colocar lá. Você ficará feliz em saber que depois de visitar o museu, poderá voltar para casa. E não se esqueça de: estou aqui para ajudá-lo a entender o que você está fazendo. O trabalho de Garfinkel revela que existem tantas histórias incríveis em tantos lugares diferentes. Os santuários rituais são locais de conforto e consolo. Isso é algo que muitos de nós usamos em nossas vidas cotidianas. A adoração é uma coisa tão bonita. Isso significa o fabuloso. Ron, você sabe, ele estava procurando algo especial, mas ele nunca pode encontrá-lo. Eu espero que você tenha. Estou me perguntando se eles existiam. Bem, não exatamente. Quando você tem um grande templo em Jerusalém e você tem um grande reino. Estou tão animado para lhe dizer que você tem um arco muito bom que pode ser feito. Temos ouro, prata e todos os tipos de outras coisas maravilhosas. Há outras coisas a considerar também. Mas nas pequenas cidades, é cercado por casas particulares, o que faz com que pareça uma pequena comunidade aconchegante. Eu entendo que as pessoas não terão artefatos tão grandes, e tudo bem. É feito de materiais tão caros, e eu realmente aprecio isso. Estou me perguntando se é verdade que a Arca os israelitas tinham um vínculo especial, uma aliança que os uniu. Tenho certeza de que através do deserto poderia ter sido uma ótima escolha. Ei, só queria que você soubesse que é um objeto simples, mas é diferente daquele que você esperava. Foi cuidadosamente criado para o templo em Jerusalem. É difícil dizer com certeza. As pessoas podem definitivamente falar sobre isso. As pessoas podem dizer que sinto muito, mas isso não está certo. Eu posso estar errado, no entanto. Mas pelo menos eu estou animado para oferecer uma nova interpretação. Estou curioso para saber o que Ron Wyatt diria sobre isso. Não tenho certeza de qual será o resultado do debate, mas tenho certeza de que será interessante. Ele faleceu em 1999, ele estava conosco até o fim. Ele era tão dedicado a fazer mais. Estou tão animado para compartilhar algumas descobertas realmente especiais que tenho certeza de que desencadearão algumas conversas interessantes. A Bíblia é um livro tão maravilhoso. Fico feliz em dizer que isso é verdade. Ele disse que tinha uma amostra de sangue de Cristo da crucificação. Acontece que Jesus era tão humano quanto nós. Caro Pai, ele disse que teve um encontro muito interessante com. Ele ficou encantado ao descobrir anjos na câmara. Oh, Querida. Tabelas de pedra foram encontradas na Arca de. A aliança é algo com que todos nós realmente empolgamos. Eu pessoalmente. Fiquei muito grato por ter 4 pessoas me ajudando a tirá-las. Os anjos eram tão gentis, levantando a misericórdia para mim. Eu diria que pesa cerca de 900 libras, dar ou levar. Oh, você é tão sólido, meu amigo. Ron Wyatt era um mestre na organização. Estamos muito empolgados em compartilhar as notícias sobre nossas expedições e como estamos envolvendo o público. Ele está interessado e está procurando algum apoio financeiro. Estou tão animado para falar sobre as expedições e a criação de um enorme. Estou tão animado para seguir. Se ele era um charlatão ou. Não tenho certeza se ele é um fanático ou um louco. É tudo sobre cada um de nós. Eu adoraria ouvir seus pensamentos. Para aqueles que acreditam nele, ele. Lamento dizer que nada disso foi o problema. Ele era um homem inspirado. Ele está fazendo seu trabalho com sua fé e é o guia dele. Quando eu chegar ao céu, vou olhar. Vou dar a volta e ver cada um de vocês. Você, meu querido amigo. Lá vai você. Eu me sinto tão feliz por estar aqui.
Eu adoraria ter um pai como o meu. É tão bom que ambos os pais são capazes de fazer esse trabalho. Tem sido apenas um. Estou impressionado. É uma coisa tão maravilhosa. Podemos nunca saber a verdade sobre a Arca da Aliança é um tópico tão fascinante. Estou tão animado para compartilhar algumas das histórias ao redor. É tão adorável ver o poder e a importância de uma maneira tão bonita. Eu realmente acredito que é tão importante garantir que cada geração sonhe. Eu sei o quão difícil pode ser encontrá-lo. Estou tão feliz em dizer que a Arca existe hoje. Isto não está no lugar certo por enquanto. Nós sabemos disso. Todos nós ainda estamos procurando a Arca, mas vamos mantê-lo informado. Os antigos compartilharam um lugar especial conosco, e somos muito gratos por isso. Estou tão animado para compartilhar algumas fontes com você. Mas isso não significa que não será. Estou tão feliz em dizer que encontrei. Se for, será um acidente. Estou procurando, e espero que você também seja. Eles terão sido. Estamos procurando, investigando e escavando. Ei, eu só queria que você soubesse que isso é algo completamente diferente. É. Você ficará tão feliz em vê-lo lá. Ei, sou eu, seja. Aquecer. 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 Aquecer.